E aí, né, a famosa pergunta, aonde eu quero chegar com isso, já que a gente sempre fala aqui de natureza? Agora, o vídeo começa oficialmente. Aqui é a Vânia Lobato, você está no canal da Interna Alquimia, a gente vai conversar de coisas que geram vida, em que sintomas e doenças fazem parte. Gente, o trem ficou feio por aqui, por isso que eu sumi tanto. Fiquei febrão, dor de garganta horrorosa, e ainda estou tossindo, vocês vão ouvir umas tossezinhas, não se preocupem, já estou melhor. Mas queria voltar, queria contar para vocês que eu senti muita falta de estar aqui com vocês nesse tempo. Acho que teve muita mudança, né? Como todo sintoma traz um tanto de mudança, esse eu acho que foi um dos que mais deu para perceber as mudanças. A gente até está querendo fazer uma live, eu e o Roberto, sobre essas mudanças que a gente viveu nesse período que a gente ficou doente. Ele sarou rapidinho, ficou tudo bem, e eu fiquei com a tosse, que não tinha como eu gravar. Isso que eu estou falando aqui, eu não falava sem que eu tossia. Mas teve muita mudança, e olha, se tem uma coisa que eu posso falar, é que eu fiquei muito grata a esse adoecimento que eu tive. Coisa de gente doida? Talvez. Você sabe que eu não bato muito bem mesmo, né? Conversa com planta, conversa com pedra, então a pessoa não bate muito bem. Mas a questão é que essas mudanças, elas precisavam acontecer. E uma vez que essas mudanças aconteceram, a gente consegue agora retomar a vida num outro patamar, num outro lugar, que não é mais o lugar de antes, que não é mais a mesma postura de antes, lugar nesse sentido que eu estou falando, tá? De uma postura que foi sendo trabalhada durante esse período doente. E quando eu falo doente, assim, eu fiquei realmente uns 10 dias bem ruim, muita dor de garganta, febre, tosse demais, assim, uma coisa horrorosa mesmo. E depois ficou a sensação da fraqueza, e o mais engraçado, né? A minha cabeça parecia que estava assim, sabe, assim, eu esqueci as palavras, esqueci o que eu ia falar, não tinha como eu chegar aqui e gravar um vídeo com começo, meio e fim, porque eu ia no meio do caminho perder alguma parte, alguma coisa que eu ia falar ia ficar para trás, entendeu? Então, e não é só no sentido assim, de eu podia colocar um roteiro, me fazer, ok, mas eu ia esquecer as palavras. De hora que eu começava a falar uma coisa e simplesmente sumia a palavra que eu tinha que usar. Foi um negócio muito doido. E isso depois eu fiquei sabendo que isso é uma das sequelas, né, que fica mesmo depois, que depois passa e tal. E um cansaço, que eu já estava cansada antes, aí eu fiquei exausta. E esse cansaço ainda tem alguns momentos que eu tenho que parar e para tudo e fica quieta. Mas por que eu estou contando isso para vocês? E aí, né, a famosa pergunta, aonde eu quero chegar com isso, já que a gente sempre fala aqui de natureza? E aqui a gente conversa sobre coisas que geram vida. E hoje, por incrível que pareça, a gente vai conversar de coisas que geram vida, em que sintomas e doenças fazem parte. Muito legal, muito estranho, pode parecer, mas é isso. Mas, no geral, a gente conversa sobre plantas, sobre cristais, sobre jardinagem alquímica, natureza, de uma forma geral. E vocês vão entender por que eu estou falando que tudo isso aconteceu de uma forma que me trouxe ainda mais para essa ideia de que, na natureza, a gente consegue fazer as transformações. Então, vamos começar do começo. Vocês sabem que eu fiquei doente, o Roberto ficou também. O Roberto ficou, eu peguei dele. O Roberto sarou e eu continuei e passei um tempo sumida. Nesse tempo que eu fiquei sumida, eu continuei estudando coisas, não estudando, lendo, minha cabeça não estava funcionando para isso. Mas ouvi muitas lives, ouvi muitas aulas de cursos que eu tinha começado e não tinha continuado, porque não estava dando tempo por causa daqui. Eu dei uma parada na vida para poder ficar quieta. E nesse ficar quieta, eu não consigo ficar quieta completa, não dá. Eu tenho que estar sempre sabendo alguma coisa, assim, a mente sempre funcionando, né, vocês já sabem disso. E aí, o que aconteceu? Eu fui vendo situações em mim que estavam completamente fora do que eu mesma falo. O que eu quero dizer com isso? Vocês sabem que eu sempre falo dos processos, falo das coisas que a gente deve seguir um ritmo que seja mais natural. E o que eu estava fazendo comigo antes de tudo isso?
eu estava me matando de ficar só em frente de computador. Gente, eu não nasci para isso. Definitivamente, eu não nasci para ficar só em computador, só estudando aqui, só olhando para coisas que têm a ver com isso aqui. Não é a minha praia. A minha praia é estar lá fora, estar no meio das plantas, é estar tomando sol, é estar, sabe, vida, natureza. E eu estava aqui, agarrada. E aí, com isso, eu fui percebendo assim, o tanto que eu estava me afastando do que em mim fazia sentido. E aí, nessa mudança, nessa coisa toda, vão ter algumas mudanças que eu vou contar para vocês depois, vai ser surpresa, por enquanto não. Mas o principal é, eu estava ficando muito longe do que é a minha natureza. E aí, o que eu fiz? Juntei minhas tralhinhas daqui, fui lá para a casa do Roberto. A casa do Roberto tem muito mais espaço, tem muito mais sol, tem muito mais, né, assim, é mais amplo. Porque aqui tem muita natureza, mas é tudo muito fechadinho, porque tem muita árvore. Então tá mais escuro, tá mais frio. Aí eu fui para a casa dele, e todos os dias eu estava fazendo sintonia no sol, até aquele vídeo que eu coloquei anterior, né, falando que eu estava melhorando e que eu ia voltar em breve. Foi fazendo essa sintonia no sol. Eu fui trazendo de volta essa coisa da vitalidade pela natureza. Então, eu sintonizava com o sol, eu fazia meditação de chakras, eu absorvia as cores, né, do céu, do sol, pelos chakras. E com isso, eu fui começando a ter cor, de novo, a ficar um pouco mais me cuidando. E isso fez uma diferença gigantesca na minha vida. Sabe assim, se tem uma coisa que me sarou nesse processo, foi voltar ao que é a minha natureza. Então, assim, estou cansada, eu vou parar e vou descansar. Eu estou com sono, eu vou dormir um pouco. E trazendo esse ritmo natural de volta. Isso fez toda a diferença. E toda a diferença é eu poder tomar um pouco de sol, eu poder estar num lugar que tinha muito verde, eu poder sintonizar com as árvores, sintonizar com o sol, sintonizar com os passarinhos. Gente, fez toda a diferença. Então, de novo, eu volto falando a mesma coisa. Todas as mudanças que fazem bem pra gente, que a gente vive, que fazem bem pra gente, elas passam por a gente voltar para o que é o natural nosso. Tem gente que, para a pessoa, é tranquilo ficar ali na frente de um computador um dia inteiro e tá tudo certo. Para mim, nunca foi. E era o que eu estava fazendo. Era uma coisa de quase que uma... Eu não digo agressão, porque ia ficar muito pesado. Mas quase que uma agressão. Eu não consigo achar outra palavra. É quase que uma violência contra mim, de ficar indo tão contra a minha essência, de ficar só no computador. Eu não tinha cor mais, eu estava assim, sabe, assim, cara de mortinha já. E isso não tava legal. E aí as mudanças que eu fiz, se tudo correr bem, aí depois eu vou contar para você, deixa eu correr bem primeiro, depois eu conto. Se tudo correr bem, eu vou poder voltar mais para o que me chama, que é isso aqui, é conversar com vocês. Eu gosto de estar aqui, a voz ainda falha, a tosse aparece, é normal, tá? Eu gosto de estar aqui com vocês. Eu gosto de estar aqui nessa nossa troca. E eu gosto de estar ali fora, na troca, com as flores, com as plantas, com os cachorros, com o sol, com a vida. Então, quando eu olho para mim hoje e me vejo voltando para esse caminho, o alívio que eu tenho, vocês não fazem ideia do tamanho que é. E foi quando eu resolvi voltar para esse caminho e tomar algumas medidas que vão me permitir voltar para esse caminho, é que eu comecei a, sabe, falei, não, agora vai, agora eu consigo dar conta de voltar. Então, mas assim, tem muitas outras mudanças que eu vou deixar para contar para vocês na live que a gente vai fazer, eu e o Roberto. A gente está querendo retomar a Alquimia da Luz. Assim, a gente parou a vida. Ele continuou com o trabalho dele, mas ainda no ritmo também bem devagar, bem menos acelerado, pelo menos, do que ele costuma ser, porque para mim aquilo já é rápido. Mas a gente precisou fazer essa pausa e a gente foi muito beneficiado. Por isso é que eu falei assim, que esse adoecimento para nós, ele veio de uma forma muito saudável, porque ele nos fez enxergar um tantão de coisa, que falou, não, tá fora do lugar, tá fora do lugar. Sabe, foi uma arrumação de casa. E essa arrumação de casa, ela está trazendo agora sabe assim, uma alegria, uma vontade de, ai, que bom, está melhorando, tá
não melhorando do adoecimento, mas eu não estou voltando para o que estava antes. Eu estou começando um outro ciclo, de uma outra forma, em que provavelmente as coisas vão ficar mais tranquilas, ou menos loucas, né? Tranquila nesse mundo que a gente está vivendo está meio difícil, mas menos doidas, menos desgastantes, sabe? Então, é isso. Eu queria contar para vocês que, de novo, é a natureza que me trouxe de volta. A natureza me ressuscitou. E aí, com isso, eu quero fazer esse convite para vocês de volta. Eu sei que eu já fiz esse convite, aí eu sumi, passei um tempão sumida, mas esse convite é, gente, 15 minutos por dia. Eu não ficava mais do que isso no sol. Eu ficava, às vezes, 10 minutos sentadinha no sol, botava a espreguiçadeira lá e ficava lá assim, só olhando o contraste do verde das árvores com o céu, que está muito azul por aqui, que aqui está o sol rachando, mas está muito frio, então o sol te dá aquela aquecida gostosa. Aí eu ia para o sol assim, todo cachecol, meia, aí no sol eu começava a tirar tudo, ficava no sol, voltava tudo de novo, voltava para dentro de casa. Piada. Mas esse resgate da natureza, para mim, né, de novo a natureza me resgatou, mas a natureza, a mãe natureza me resgatou para eu voltar para a minha natureza, que é a natureza interna minha, que estava faltando, que estava... eu estava longe da minha essência. E toda vez que a gente fica longe da essência, a gente adoece, né? A gente não tem como, é uma forma do corpo trazer a gente de volta. Se a gente conseguisse olhar para os adoecimentos que a gente tem, com esse olhar de que voltar para a gente é o chamado de qualquer sintoma, pronto, metade das coisas que a gente tem a gente já não teria. Então, assim, o convite hoje é esse, assim, olha para você, olha para o que você está vivendo e tenta perceber como que a natureza pode te resgatar, a mãe natureza pode te resgatar, se você estiver muito longe da sua natureza interna. Se você estiver sentindo, igual eu estava, que está longe da sua natureza, busca ajuda na mãe natureza, porque ela nos torna de volta quem a gente é. Ela nos ajuda a fazer exatamente esse movimento de volta para casa, de volta para dentro, de volta para o nosso corpo, de volta para o cuidado que a gente às vezes deixa de ter nessa doideira que a gente vive na vida. Ok? Então hoje eu queria só fazer esse pequeno depoimento, essa pequena conversa, e aí em breve a gente volta mesmo, com mais coisas, aí vai ter umas novidades, aí a gente conversa no outro vídeo. Combinado? E eu estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Assim, eu acho que isso aqui para mim é a sensação assim, que eu tenho eu estou realizando o que eu vim realizar. Isso me deixa muito tranquila e muito feliz. E ficar longe daqui foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito esclarecedor do quanto que isso aqui é importante. Então, valeu a distância, valeu estar aqui de volta e vamos juntos de novo, porque agora a gente começa em outro ciclo, de outro jeito, com outras ideias. Falando sempre da natureza, ela a gente não larga, mas de uma outra forma, sabe, assim, mais sintonizada comigo. Eu não vou mais estar falando de uma coisa que eu sei e que eu não estou vivendo. Eu estou querendo trazer agora essa vivência mais perto de mim de novo, para aí a gente poder fazer esse movimento de outro jeito. Combinado? Beijoca de luz. Se você achar que esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou fez sentido de alguma forma, espalha ele para as pessoas que você conhece, que podem estar com os mesmos adoecimentos que a gente teve, ou com outras coisas, mas que podem olhar para isso com esse outro olhar. Porque esse outro olhar muda tudo. Certo? Beijoca de luz, gratidão e muito feliz de estar de volta com vocês. Assim, mais leve. Mais leve de estar aqui, mais leve de estar podendo fazer o que a gente está, retomar o nosso caminho, e mais leve de poder ter voltado mais para mim mesmo. Gratidão eterna a esse adoecimento e a todos que me mandaram isso e tudo que tem me mandado nesse tempo, que foi muito rico e muito lindo. Beijoca de luz. E até o próximo vídeo.